Boa tarde a todas vocês. Mais uma vez a gente está aqui hoje e nesse momento em que a palavra é o centro do nosso encontro, eu gostaria muito de compartilhar com vocês um texto em Isaías 51, versículos 12 e 13, que diz assim, Isaías 51, versículo 12, Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que não passa de erva? Quem és tu, que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo o dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Isaías 51, 12 e 13. A pergunta é, quem é o tirano? Onde está o furor do tirano? O tirano, ele não existe. Não tem que temer tirano coisa nenhuma. E aqui no Salmo 119, no versículo 161, o salmista diz assim, príncipes me perseguem sem causa, porém, o que o meu coração teme é a tua palavra. Eu queria que você tirasse os olhos de toda ameaça, de todo homem que é mortal, que não passa de erva, que é o que diz aqui em Isaías, que você não se esquecesse do Senhor que te criou, porque não existe nenhum tirano diante do Senhor. Ele é o único. E no Salmo 119... ele diz assim, que o único motivo que realmente o nosso coração deve temer é quando a gente se esquece da palavra. Quando a palavra não é o centro da nossa vida. Quando a gente não está pisando sobre essa palavra e fazendo dela o centro da nossa vida. Isso sim é motivo para a gente temer. Agora, o tirano, ele passa, todas as ameaças passam, elas não subsistem diante da palavra. Eu queria que você se fortalecesse nisso. Não se deixe tomar pelo medo de nenhum tirano, tá bom? Que seu coração se fortaleça na palavra do Senhor. Boa tarde para vocês, meninas. Boa Adriana, tarde, Cláudia, Cristina, Karine e a Kellen, que está visitando a gente aqui hoje. Todas muito bem-vindas. Kellen, eu queria dizer, a minha filhinha. Para quem não sabe, eu escondi essa filha até hoje. Né? A filha linda, por favor, olha pra foquem, lá, que belezura. É linda mesmo. Muito linda. Podia ser Miss Brasília, né? Com certeza. Com certeza. Uma mãe dessa também. Boa! Eu disse que eu não posso faltar esse programa. Jamais. Então, o que nós temos hoje? Nós temos aqui um e-mail da Tatiana. Olá, meninas. É um prazer maravilhoso poder falar com vocês. Bem, sou a Tatiana, mas podem me chamar de Tati. Tenho 33 anos, sou professora de História, com dois filhos, um menino de 3 anos e uma moça de 12. Moro em Fortaleza. Se não conhecem, tem que conhecer, é um lugar lindo. É mesmo. Sou casada há 12 anos e temos um relacionamento de 18. Ele é um cara que soma comigo, sabe? Um pai exemplar, um profissional responsável e que cumpre o seu dever com muito orgulho e amor. A farda que veste há 19 anos, de policial militar. É equilibrado com contas, temos casa própria, carro e uma vida buscando o melhor para os nossos filhos. Mas sinto às vezes que ele parece uma criança com umas atitudes tão infantis. É ciumento, caseiro, adora bichos e tem 40 anos, com cara de 20. Do bom. Opa! E atitude de 15, tadinho. Ai, não! Atrapalhou. Estava indo tão bem.
Procuro sempre conversar com ele. Não, cara de com 20 também não dá, né? Bom, não, quer dizer, amém. Pô, eu recebi um elogio no outro dia, até contar essa história um dia pra vocês. Isso é uma coisa muito pessoal. Eu recebi elogio no meu pescoço, olha que coisa boa. Quem? Eu fui contar que eu tinha 40 anos, e aí a pessoa olhou e falou assim, nossa, 40, mas o pescocinho é de 30. Isso foi, olha... O maior dos elogios, melhor dos elogios. O pescoço entrega as miliantes que não dizem a idade. Gente, por favor, não foca muito não, porque depois a coisa fica... Eu vou ter que... controvérsias, né? Pois é, eu não gostaria que houvessem. Eu gostei muito do que eu recebi como... Gente, olha, se é por falta de assumir alguma coisa, então vamos assumir pelo menos o pescoço. Eu vou voltar lá, tá? É bom voltar. Sinto às vezes que ele parece uma criança com atitudes tão infantis. É ciumento, caseiro, adora bichos e tem 40 anos com cara de 20. Atitude de 15. Horrível. Procuro sempre conversar com ele e mostrar que precisa ter maturidade no relacionamento. O que me mata é que moramos, digamos, em comunidade. Sua mãe mora embaixo, minha cunhada mora ao lado. É um terreno bem grande. Todo mundo está divididinho ali dentro, né? Minha sogra e minha cunhada são pessoas muito prestativas e nos damos muito bem. Mas seu marido, Jesus me ajude, faz confusão por tudo. Peraí, o marido da mãe, a sogra é. Marido da sogra. Marido da sogra, então, é padrasto do marido dela, não é o pai verdadeiro. Porque ela citou como sendo mais seu marido, né? Bom, não importa. Vamos ver aqui. Dá no mesmo. Faz confusão por tudo. Tira qualquer um do sério. Já discutimos algumas vezes. Mas Deus tem me dado mais serenidade. Porém, tem dias que preciso muito de paciência. Minha cunhada, inclusive, fala mal com ele. Sabe, aquela pessoa que faz a harmonia do lugar acabar? Que faz de tudo para ter uma confusão? O que eu faço, saco. Meninas? Como lidar com isso? O pior, ela sabe que ele está errado, mas vive debaixo de uma manipulação psicológica tão grande que na hora fica com raiva, mas depois o defende com unhas e dentes. Meu marido tem mágoas dele pelo tratamento com ela. Faz tudo para ajudá-la. Às vezes discute com ele. Só que hoje faço tudo para isso não acontecer, por conta dos meus filhos e ele também. O que fazer? Como devemos lidar com ela? Que é uma pessoa de coração grande. E ele que é assim. Beijos e quando vierem ao meu Ceará, me visitem. Sinto vocês... de casas. PS. Adriana, menina, me conta essa receita. Que corpo é esse, minha filha? Ela tem um ótimo bom humor. Então, começando de trás para frente, como ela tem um ótimo bom humor, como tá aí, né? Porque só pode ser bom humor. Muito obrigada pelo elogio, mas só pode ser bom humor. Use esse bom humor com esse humilhante. Eu sei que você gastou ele um pouco comigo, mas ainda lhe sobra muito. Porque, vou te contar, viver em comunidade é complicado, no mínimo. O que você acha, Karine, de viver em comunidade? Pode ser grande o que for o terreno. Nossa, o terreno pode ser assim, do tamanho da América do Norte. É porque Provérbios fala para não ser frequente na casa do teu próximo, para ele não se cansar de ti. Se morar dentro do mesmo terreno assim, né? Não tem distância, sabe? Tá dentro de casa. Nós estamos, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é a coluna do mal. Porque vai que se tirasse essa turba toda, ela talvez visse que o menino que tem 15 anos, com cara de 20, mas possui 40, realmente apresentaria a adolescência toda aflorada dos 15 anos. Às vezes as coisas são colunas do mal e a gente não sabe. Como aquele caso que a gente disse aí em algum programa sobre aquelas afirmações daquele sábio, que quando o cara dizia a melhor coisa que tinha acontecido, ele dizia, vamos ver. Depois dizia a pior, ele dizia, vamos ver. Então a gente nunca sabe na vida dos outros o que é bom e o que é ruim. Bem e mal. E é uma irresponsabilidade a gente dizer, olha, por causa dessa turba aí na sua casa, isso aí é um inferno. Agora, é chatíssimo realmente você ter uma pessoa na família que tenha essa vontade. Ele é o problema. Exato. Que tenha essa vontade da picuinha. Que tenha essa coisa de infelicitar a vida dos outros só porque a dele não é feliz. Que quem quer infelicitar os outros, saiba, está frustrado.
Não adianta você ficar se escondendo atrás de uma outra legenda, entendeu? Porque não é a legenda do que fala a verdade, não é a legenda do que tem coragem, não é a legenda do eu sou assim, eu nasci assim, não, é a legenda do amargurado e é a legenda do frustrado. Isso é uma coisa cafona, querer felicitar a vida dos demais. É o fim da picada no quesito falta de educação, no quesito o espaço dos outros, no quesito respeito próprio, né? No quesito fronteira, em todos os quesitos. Agora, é como disse a Dora no começo, você vê como é maravilhoso, foi maravilhosa a palavra que você trouxe pra gente. Quem beijar, beijou, quem não beijar, não beija mais. Quer dizer, se você tiver uma Bíblia, você pode continuar beijando a palavra de Isaías 51, versos 12, 13. Onde está o furor do tirano? Olha, em 54 anos de vida que eu tive, eu posso te dizer assim, a história de vários tiranos que passaram na minha vida, querendo implicar comigo, me espezinhar, até dizer assim, se o Macedo te conhecesse, ele te contrataria. Você ouviu isso, Adriana? Mas muitas vezes, Ai, olha aí, ela chegou, não sei o quê, como é que é? Vai pregar agora ou daqui a pouco? Aquela coisinha agradável, entendeu? Essa confiança toda no Senhor. E agora, José? Onde é que está o seu Deus? Está na prisão, sabe? há 2 anos. Aquela coisinha agradável que a gente recebe. E aquele negócio que a gente leu aqui em Provérbios, como é impressionante como o missionário sofre dessa coisa das pessoas entoarem canções alegres junto ao coração triste. Né? Esse tipo de gente, eles se especializaram em descobrir o que incomoda o outro para tocar aquele botão. Né? O que ela tem que fazer é justamente o contrário, se entregar a Deus e falar, Deus, vamos ver aqui então agora, eu vou descortinar todos os botões que me incomodam e o Senhor vai desativar. Porque o Senhor é o melhor desativador de bombas que eu conheço. Porque, na verdade, as bombas de implicância podem ser lançadas a partir dele, mas os detonadores estão nela. Se o Senhor desarmar a bomba que está nela, ele vai parar de incomodá-la. E tiranos, sempre nós temos. Não adianta ficar querendo a morte do tirano, porque você se torna igual a ele. E não é isso, ou pior, e a gente não quer isso para o nosso coração. Então o maior desafio daquele que mora já no reino de Deus é não se fazer lobo, né? Fazem lobagens com você, por que o seu dente está tão grande? É para te comer, chapéuzinho. Se você pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que desative isso, o tirano, que já tem os seus dias contados, como a gente leu aqui, que ele é como uma erva no telhado. Isso. Horas você vê, horas você não vê. É um negócio... Eu tive alguns tiranos que eu posso citar aqui na minha vida que me fizeram bastante triste, dificultaram minha vida, me entristeceram, mas o Senhor desarmou todas as bombas. E como a Dora disse, agora eu olho para trás e onde é que estão os tiranos? Não tem poder sobre ti. Metade está enterrado, metade está sofrendo da sua própria amargura, somatizaram, estão em doença. Ou tiranice. Outras sumiram, porque o Senhor, sinceramente, tira. Sim. Porque é como aquela palavra Dora Chaves, que é Dora Ramos, mas eu chamo ela de brincadeira de Chaves, porque o que eu tenho de esclerosada, ela tem de antenada. Então ela sabe tudo onde está, e eu não sei mais nada. A chave bíblica ajuda. Pois é, você. Então, você deve saber onde estavam querendo destruir ali o ministério dos apóstolos, e um dos caras falou assim, e se não me engano foi o próprio Nicodemos, falou, olha, se esse negócio é de Deus, não foi ele? O menino que visitava Jesus de noite? Pois é. Ele dizia o seguinte, olha, gente, não vamos contra, porque se esse troço for de Deus, ele vai permanecer e você vai estar malhando em ferro frio.
Entende? Então o que a gente tem que ter também é o descanso de saber que nós somos de Deus. Se nós estamos fazendo coisas para o Senhor, e a nossa, não é fazendo coisas para o Senhor, eu me expressei muito mal, me perdoa. Mas se você está sendo do Senhor... Melhor. Obrigada. Se você está sendo do Senhor, eles estão malhando em ferro frio, porque já é do Senhor. E aquilo que é do Senhor não passa. Cuida. Não passa, permanece para sempre. Foi o que Nicodemos deu essa notícia. O que é do Senhor, o Senhor. Então, cuidado para que você não esteja agindo contra o Senhor. Então, ela tendo essa consciência de que ela é do Senhor e que todos os tiranos passam, ela tem que agir com a maior tranquilidade, descansada no Senhor, sabendo que esse tirano vai ter uma hora que ela vai olhar e não vai existir mais. Não porque desejando. aqueles, não desejando nada, desejando que o Senhor cuide de cada um, desejando que Deus seja Deus. Eu só me preocupo comigo. Jesus me ensinou isso. Olha, preocupe-se com o seu coração, preocupe-se com o nível de treva que você deixa entrar em você. Seja prudente a ponto de ver o próprio mal em você antes de ver nos outros, porque o prudente vê o mal e se esconde. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ver o mal que eu produzo. O que aquela pessoa pode acrescentar de mal sobre aquilo que eu já produzo de mal? Ir contra, primeiro, desarmar a bomba em mim, porque o Espírito Santo tem o poder de desarmar a bomba em mim. Ou não sabeis que é pela bondade do Espírito Santo que nos leva ao arrependimento? Só ele nos leva ao arrependimento. Então, se ela tiver essa tranquilidade, é um saco. Vou dizer aqui. Leia meus lábios. É um saco. É um saco você conviver com gente que não tem consciência. É um saco você conviver com gente que quer te espezinhar a troco de nada. É um saco conviver com gente invejosa. É um saco conviver com gente amargurada. É um saco viver com gente ingrata. É um saco. Mas no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo. Então, não é para fazer do mundo um grande saco. Não é isso que eu estou falando. É para fazer justamente do mundo um descanso em Deus, porque você não vive mais nesse mundo, mas sim no reino que está dentro em vós. E quem manda em mim é o Senhor, não é o tirano, não é o que ele diz, eu não me valido por ele. O que ele está dizendo não tem nada. Esse menino aí deve ser um especialista em indireta, deve ser um especialista em fisgar os outros, deve ser um especialista em cutucar com vara curta. Mas ela não deve infelicitar a casa dela por causa disso. Nem fazer com que a energia dela seja tão ruim a respeito das coisas que ele faz, que estraguem o casamento dela, que estraguem o convívio com a sogra, que parece que é uma bençãozinha. Só não... Tirando a hora em que ela, né, fica do lado. E aí no outro dia... Mas é comum. Normal, é isso que eu ia dizer. A questão da comunidade aqui é uma coisa até interessante. Já estou vendo por outro prisma aqui. A questão da comunidade. Fazer eu falar. Porque assim, a comunidade, quando ela diz, né, o que mata é que moramos, digamos, em comunidade. E deve ser assim para ela, isso que você colocou, esse conflito, essa aflição. Não morar em comunidade, mas essa comunidade passar por essas... Olha, eu já tive a fase, porque eu sou situações. Família. Quem não me conhece, saiba, eu sou família. Eu queria ter uns 11 filhos, ver assim a mesa cheia de filhos, depois cheia de netos, depois... cunhados, acontece que no frigir dos ovos, como diz o nosso nunca sais louvado Paulo Leite, amigo do Caio, ele na tremenda oração, mudando completamente o assunto, ele numa tremenda oração lá na igreja dele, maravilhosa, ele, Senhor, porque no frigir dos ovos... Bom, nessa altura eu já estava sentada para rir, porque o cara é maravilhoso. Um camarada que tem essa liberdade de, em plena congregação, falar com o Senhor como ele fala normalmente, Senhor, no frigir dos ovos, o caso é o seguinte. Então, o que eu estava falando mesmo? Da comunidade. Não tem problema não. A gente, você é família, queria ter tantos filhos, mas tantos filhos. No frigir dos ovos. No frigir dos ovos, a gente sabe que a vida não é assim. Que há fator complicatórios e acaba ficando pesado no dia a dia. Não por tua causa, mas talvez por causa de personalidades diferentes, porque nem todo mundo se vê no mesmo barco. E nós estamos todos no mesmo barco.
principalmente a família. Olha, o ser humano não consegue se ver no mesmo barco no planeta Terra. Isso é um absurdo, é isso que está fazendo esgotar todos os recursos. Porque a gente não sabe que a gente está rodando numa bolinha desse tamanho. Louvada seja Marina Silva. Nós estamos numa bolinha desse tamanho aqui, tentando preservar ao máximo, se matando a todos. Nos matando, matando as florestas, matando os recursos. Ah, se o outro não faz, eu também não faço, e vai essa bola de neve, já chegou no verão, não adianta fazer porque o outro não está fazendo, e eu vou sofrer escassez enquanto o outro está abundando de né? Desperdício. E então, se o camarada não consegue se ver no mesmo barco, é claro que mesmo com essa vontade enorme que eu tenho de estar junto, eu por mim faria um terreno enorme. Meu filhinho moraria aqui, a outra filhinha moraria ali, o outro filhinho moraria aqui. E olha que nós temos 6 filhos em conjunto, eu moraria com todos perto. Mas já foi provado que não é possível, ainda tem os agregados. Cada um pensa com uma cabeça, claro, cada um tem uma cabeça, cada um tem um modo de ser. Tem seu lado positivo. É dificílimo as pessoas terem intimidade com você. Intimidade, porque eu gosto de ter intimidade com as pessoas, eu dou intimidade para as pessoas. Eu já sou uma pessoa que tem um jeito aberto de ser. Eu não tenho... formalidade. Sim, senhores, então qual vai ser a pauta de hoje? Não tem condição disso comigo, né? Com ninguém. Nem com os de cima, nem com os de baixo, nem com os médios, nem com mínimos, nem com coisa alguma, porque todo mundo para mim é igual. Agora, não é todo mundo que tem a perspicácia de ver que não é porque você dá a sua intimidade que eles podem abusar da sua pessoa. Nem todo mundo tem essa responsabilidade com o outro. Então, se você dá um pouquinho de intimidade, já acha que pode extrapolar e que você é uma pessoa que pode ser estuprável. E você não é estuprável, você não quer isso para você, você só queria ter intimidade, você só queria ter amizade. Então, começa aquela, como se diz, aquele exagero que começa a te violentar. E aí você tem que falar, não, peraí, olha só, não é porque eu gosto de você e gostaria de ter essa intimidade com você, mas não é porque, na verdade, as pessoas são irresponsáveis e crianças. Então você tem que começar a falar, bom, com esse aqui, o limite é esse. Esse aqui já sabe lidar melhor com a minha intimidade sem me estuprar. Então esse pode chegar mais perto. Não, mas esse eu tenho que manter mais longe. Não, esse aqui tem que ficar de quarentena. Não, quer dizer, é um saco. E junta nisso tudo, sobra um que ainda vem fazer... E as interpretações? A alegria da vida dele. E as interpretações que fazem de você? Perturbar. As interpretações que fazem de você, tudo bem. O problema é que te tratam segundo as interpretações, enquanto o seu coração mesmo não está desse jeito. Então o problema dela é um problema sério, é um problema de convivência. Real, né? Real. Não é só aquela figura que a gente vê se ela não tem uma maneira. Nas propagandas de molho de tomate da Itália, aquela mesa comprida. Isso é meu sonho de verão. Seria o meu sonho. Olha, seria o meu sonho de verão. Eu falo, tentei. Que maravilha. Eu até tentei, mas aprendi com o Caio que não dá. Infelizmente não dá. Infelizmente não dá. Eu tentei. Quando eu conheci, ele era assim, eu mesmo e Irene. E isso porque ele já tinha uma bagagem enorme de ter sido explorado, escorraçado em tudo. E eu entrei com aquela coisa, com aquela coisa missionária de ser e tudo mais. E, de repente, a cada ano, eu venho vendo que ele tem toda a razão. Por quê? E pra não gente não é porque não é... Dói, não seja, né? Tem que abrir mão dessa... Dói. Você tá louco para ter o negócio com a pessoa, você tá louco para ter aquela amizade. Poxa vida, que oxigênio que seria se todo mundo se desse bem. Mas qual é o problema das pessoas se darem bem? Mas tem. Cada um é um poço de isso é salutar, porque senão no final vai ter problemas muito maiores. Então a gente tem que ficar orando, pedindo a sabedoria de Deus para ver. Eu jogo essas pérolas, dá para eu jogar essas pérolas para essa pessoa? Não dá. O que dá para eu fazer com ela? Qual é a proximidade que dá para eu ter com ela?
né? Porque parece que fica difícil definir os limites, né? Numa comunidade assim, as pessoas não respeitam os limites. Fica porque não depende de você, não depende da sua vontade de ser amigo de todo mundo. E aqui no caso dele ainda é pior, porque não é só questão de não ter esse limite. Ele é um cara que vem para perturbar mesmo. Não, esse aí é Ele diz aqui que ele procura. E, gente, vocês não estão lendo, é porque tá tudo em maiúsculo, né? E com muitos Ele faz confusão em maiúsculo, por tudo. Quer dizer, o cara que procura, ele tá o tempo inteiro querendo atrapalhar, querendo perturbar, minar campo de todo mundo. Pois é, então, foi o que eu disse uma vez para Sarinha, sua filha. Falei, Sarinha, olha, tá com problema com essa pessoa, você faz o seguinte, você não vai... Porque uma pessoa dessa não pode tirar a liberdade da gente. É uma pena, a gente tem um tempo de luto, de falar, poxa, eu pensei que ela fosse uma pessoa, mas não é, é outra. A gente chora sobre a coisa. Eu que tenho assim uma coisa de alma com as pessoas, que se eu pudesse dar a mão para todo mundo e ir andando para o horizonte, seria a minha vontade. Mas a gente acaba vendo que isso não é factível, né? Que isso não é uma realidade, que isso não dá para ser com todo mundo, porque a variedade das doenças são enormes. Então, a gente fica muito limitado. Mas quando a pessoa é tipo dessa aí, foi a mesma coisa que eu falei para Sara, foi o seguinte, você não pode também agora se infelicitar e perder a sua liberdade e a sua alegria por causa disso. Então tem um tempo de luto de você verificar, analisar como é que é aquela pessoa, que nível de maturidade ela tem para lidar com a sua liberdade e com a sua intimidade, principalmente. E aí, se ela for reprovada, como reprovado está sendo esse senhor, você coloca ela num quadradinho. Sabe aqueles quadradinhos que você coloca a criança para não passar dos limites? Cercadinho. Quadradinho, é porque o meu era quadradinho. Não, mas ele chama cercadinho mesmo. Cercadinho, a né? função é a mesma. É a mesma, pois é, mas os meus filhos usavam quadradinho. É para cercar. Você vê que as diferenças entendeu? Então, os são meus sutis. A minha filha usava cercadinho. Pois é, mas como meu filho tem 35 anos, ele usava o quadradinho. Então, porque eu sou quadradinha. Eu sou de 1957. Então, você, ao invés de se escravizar e ficar preso, porque nada pior, porque ela está na casa dela. Sequestrada, né? Gente, a casa da gente é o único lugar de respiro que a gente tem. Né? Porque, olha, o mundo aí fora é uma guerra, ninguém se vê no meio. É como eu falei do planeta, ninguém se vê. Se esse planeta se der mal, todo mundo se dá junto. Parece que as pessoas não têm consciência disso. Os problemas estão, parece que, muito distantes. Parece que as guerras começam sem que as pessoas se deem conta de que se a guerra for muito longe, acaba tudo. Acaba para mim, acaba para você. É o que Jesus fala na palavra dele, se vós vos mordeis e devorais, cuidado para que vocês não se destruam a vocês mesmos. Mas ninguém parece que tem essa consciência. Então, o que acontece? Dentro de uma casa, isso é um problema mais micro, mas é um problema macro, porque são as relações mais importantes para um ser humano. Eu não sei, mas eu não sei dos outros, mas eu gostaria, diante de Jesus, de amar todo mundo e que todo mundo me amasse. Isso aí é um desejo infantil? Não. Será infantil um desejo que é o desejo de Deus? Pode não ser encaixável num mundo que jaz no maligno. Com certeza. Né? Onde o amor está se esfriando, né? Agora, a casa da gente é o nosso refúgio, já que o mundo jaz no maligno e que ninguém vê que a gente está num todo e num mesmo planeta. Então, o único lugar de refúgio que a gente tem, de respiro, de se sentir bem, de se sentir à vontade, não só de tirar a roupa física, mas como tirar a roupa da alma. Se despir. E de se sentir num cantinho protegido, né? E aí vai da casa aos compartimentos. Por isso que o Caio tem razão, ninguém entra no quarto dele, nosso. Porque ali é o santo dos santos dele. E tem toda a razão. Então, você não vai fazer da sua casa, do seu santo dos santos, do seu único lugar de respiro, do seu único lugar de refúgio, que é onde você está fugindo dos estresses, das preocupações, das tiranias, desses pseudo-tiranos, né, que embora tenham o decreto de Deus de que vão sumir, mas que por enquanto eles estão ali, você faz da sua casa o seu grande respiro, porque sem isso as pessoas enlouquecem. E aí o que acontece? Você vai ficar escravizada, pelo visto ela não tem jeito. A comunidade já está feita dentro da casa dela.
Então ela não pode carregar essa bola de ferro de se sentir presa a esse homem. Ela simplesmente tem que ver a doença estar nele. Ela não tem mais que segurar as indiretas, os espinhos, as coisas que mandam, porque a doença é dele e não dela. Essa distância psicológica ela tem que ter, ela tem que fazer, e ela tem que botar o cara no cercadinho, como vocês falam. Tem que botar o cara ali, cerca ele, ele está no cercadinho dele. Daquele cercadinho ali só vem bobagem, só vem alfinetagem, só vem a vontade de destruir tudo, mas eu estou livre. Se não, ela faz ao contrário. Ela se coloca no cercadinho e o cara fica na casa dela, tendo espaço para fazer o que quiser. É o termo que o Caio sempre usa, né? Não se sentir sequestrado por nada nem por ninguém. De jeito nenhum. Olha, o Caio tem me ensinado isso. Olha, eu relutei para aprender isso. Eu relutei, porque quem me conhece de anos e anos, como a Silvinha, beijo para a Silvinha, morrendo de saudade, ela sabe que sabe, porque ela sabe das minhas confissões, da minha vontade cafona de dar a mão para todo mundo e ir andando para o horizonte. Aí o Caio veio para me dizer, filha, o mundo jaz no maligno. Tem notícia para te dar. Tem uma notícia para te dar, como eu costumo dizer para ele. Você vai ficar muito feliz com ela. Nem o que você vai fazer com essa informação. E eu demorei muito tempo. Para a ficha cair, né? Para a ficha cair. Para a ficha cair. E eu vou abrir meu coração com vocês para dizer que a ficha só caiu esse ano. De uma maneira mais brutal. A ficha só caiu esse ano. Olha, não foi pouco o tempo em que eu chorei. Não foi diante de Deus. Eu falei, que droga, por que não pode ser diferente? Por que não pode todo mundo se dar bem? Por quê? Eu não tenho nada nas mangas. Mas não é vontade de todo mundo, infelizmente. Então essa tensão que a gente vive, que Jesus fala, ainda assim, ama o seu inimigo. Ama o seu inimigo. Ama esse menino aí, bota ele no quadrado. Não é porque você vai botar o quadrado, não é o quadrado da execução, não é o quadrado do julgamento, não é o quadrado de nada, é o quadrado apenas para que você não se sinta prisioneiro e sequestrado, como diz o Caio, por aquela pessoa, por aquela opinião. Sabe o que você falou no começo, que ela se questionasse, não, quando você falou a questão da bomba, né, que a gente detonador. Que a gente pede o Espírito Santo para desarmar a bomba. Tem os desarmadores de bomba. Para mim são os grandes heróis. É quem desarma a bomba nas guerras. Agora, o grande herói mesmo, para mim, é quem desarma a bomba na vida. Vai desfazendo esses maus entendidos entre as pessoas. Vai criando liga. Vai reconciliando as pessoas consigo mesmo e com Deus. Para dizer, olha, cara, eu entendo. Eu entendo essa sua frustração, entendo. Mas não precisa jogar em mim, nem eu em você. Né? Porque eu lembrei que eu li ontem um versinho que é mais ou menos essa questão. Quer dizer, ilustrando, né? Que falava mais ou menos assim. Se a gente só vai parar de procurar o bicho embaixo, o monstro embaixo da nossa cama, quando a gente descobrir que ele está dentro de nós. Exato. Então, exato. Que a gente tem que se questionar. Que é a coisa, né, do prudente ver o mal e se esconde, ver primeiro dentro da gente mesmo, porque essa é a ação do Espírito Santo. Quando a gente vê o mal dentro da gente mesmo, a gente primeiro tira a trave do nosso próprio olho para depois tirar o cisco do outro. E eu lembro da Cacau falando da situação dela com a mãe dela, que quando ela descobriu qual era o ponto que desativava, né, o detonador. Não chega a ser o detonador, mas aquele botão que eu falo sempre que tem. Eu sei que é isso também, que desativar em mim. Eu acho que cada um nessas questões familiares tem os seus detonadores, né? E encarando isso, achando o monstro na gente, em primeiro lugar, é fatal. E se colocando na situação da circunstância do outro. Porque vai que eu tivesse na circunstância daquela pessoa, só tivesse aprendido aquilo, só tivesse tido aquilo. Como é que será que eu reagiria na pele dela? Talvez até pior. É porque eu fui ensinada por Deus a vida inteira, porque eu não fui pequena. Então, no mínimo, eu tenho que ser como eu sou. Agora, e o outro?
E o outro que não deu espaço para Deus, deu espaço só para amargura, só para frustração, só para inveja, só para isso, só para aquilo. Então, enxergar o tamanho do monstro e de graça recebemos, de graça damos, né? Só que Jesus também preveniu, não vamos jogar as nossas pérolas a porcos. Quando a gente vê que a gente falou uma, falou duas, falou três, falou quatro, guarda. A gente espera que o Espírito Santo toque ele no tempo necessário. Enquanto Adriana, você citou no comecinho, o texto é de Atos 5, a partir do versículo 34. Não falei que a dona Chaves. Mas é porque eu pensei que fosse João, mas não é João. É quando então Gamaliel é a pessoa. Vamos, lê aí para mim, por favor. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote. Não, mas diz o texto. Atos 5. Atos 5. Sabia que era Atos? Eu vou ler 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Aí o versículo 34 diz assim: levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, ensinando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Se este conselho ou se esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Porque se eles forem de Deus, não poderão ser destruídos. E vocês vão se achar lutando contra Deus. Então tenha temor, mesmo que seja por amor à sua própria vida, a ir contra uma coisa que é do Senhor. E isso não é para a gente usar como ameaça, porque cristão não ameaça ninguém. Não tem a necessidade de ameaçar, porque Deus é conosco. Porque o nosso coração é de reconciliação e não de ameaça. Mas é bom que eles saibam que há um outro lado da moeda. Olha, Dória, eu tenho testemunho para te dar sobre essa palavra, e eu acho, como eu sempre acho, que esta palavra foi para mim. De Isaías? Obrigada. Ai, de nada. Deus te abençoe. Porque eu olho para trás e vejo que todos os tiranos que atentaram contra a minha vida, ou contra as coisas, e até mesmo uma confidência aqui entre mulheres, e você está nessa confidência também, porque você quis participar do nosso encontro de mulheres, é que muita gente foi contra o meu casamento com o Caio. Uhum. E agora eu pergunto para vocês, onde é que estão essas pessoas? Uhum. Onde é que estão esses tiranos? Todos sumiram. Uhum. Então é perigoso para a própria pessoa, porque quem peca, peca contra a sua própria alma. Uhum. Né? Então o que ela tem que fazer é simplesmente ter essa consciência de que ela é filha de Deus, amada, querida, que Deus é com ela, que ela não está vivendo no ideal, porque o ideal é que o homem se case com a sua mulher, deixe o pai e a mãe. Muitas vezes, por condição financeira precária, a pessoa precisa ficar com o pai e a mãe, e aí nada contra, viva de acordo com o de acordo. E faça o melhor possível, porque você vai estar na casa dos seus pais e viva com educação na casa dos seus pais. Porque não é porque são seus pais que você tem o direito de bagunçar com a vida deles só porque você está morando com eles. Baixe o seu facho. Muitas vezes a pessoa é oprimida porque não tem pais que sabem se resguardar de não interferir de uma maneira abusiva na vida dos filhos. Mas ainda assim você está debaixo da casa deles, faça tudo para sair. Como diz Paulo, se você é escravo, tente viver livre na liberdade que o Senhor te dá. Agora, se você pode ser livre da escravidão, livre-se. Claro. Este jeito que ela mora em comunidade não é o melhor e nem é o indicado pela palavra.
Porque deixará o homem o seu pai e sua mãe. Quem casa, quer casa. Agora, se ela tem que enfrentar essa situação, que ela enfrente da melhor maneira possível, sem que tirar ainda mais o oxigênio dela mesma. Porque quando a gente cai na pilha dessas pessoas, a gente acaba sem espaço e tirando o oxigênio da gente mesmo. Então não faça isso, querida. Em nome de Jesus. Adriana, fala. Uma outra coisa que eu acho que é interessante, e pode ficar à vontade para me corrigir, já que eu sou novata. Por favor, olhe para a câmera, porque vale a pena ver seu rosto. Às vezes Deus coloca algumas pessoas na nossa vida que é para a gente aprender alguma coisa. Mas sempre. Então, muitas vezes a gente fica incomodado com aquela pessoa, quer mais é que aquela pessoa suma, que a gente quer mesmo. Mas, na minha vida pessoal, eu já percebi que todas as vezes que eu procurei enxergar o que Deus estava querendo me ensinar com aquela pessoa que me incomodava na minha vida, a partir do momento que eu aprendi, aquela pessoa deixou de me incomodar. Ou ela se mudou, ou ela foi para longe, sumiu. Ou eu me mudei. É o tirano que some. Ele some. Ou então ela simplesmente continuou ali, mas deixou de me incomodar. Mas poder mais sobre você, né? Então, fica o aconselhamento, né, para ela tentar e pedir para Deus, assim, para Deus mostrar para ela o que Ele quer que ela aprenda com essa pessoa na vida dela, o que Ele pode ensinar, porque se essa pessoa está na vida dela, eu entendo que é porque Deus permitiu. Então, pedir para Deus, né, poxa Deus, então me ensina o que eu tenho que aprender com essa pessoa, para que eu possa me libertar, né? Aquela soma logo. Karine, você é minha figura predileta. Agora, embora, eu tenho que te dizer assim, não é só a sua cara linda que está enriquecendo aqui, mas você foi num ponto que precisava ser dito. Você foi exatamente na questão. Como eu falei ontem na reunião de segunda-feira, sem dizer o quê, mas naquelas confissões que eu tinha com a Silvia, né? Nunca estás louvada, Silvinha, beijo para você. Que a gente botava treliça e a gente se confessava e tal. Uma vez eu contando para ela, mas olha, essa pessoa está fazendo eu passar por isso, ela está fazendo eu sentir isso, ela está fazendo... Aí ela ficou tão sufocada com a opressão que ela falou, minha irmã, vamos orar agora para que o Senhor tire isso da sua vida. Aí me veio, com toda a força do meu coração, a história de Davi, quando ele fugia dos seus perseguidores e que tinha aquele carinha que nem se garantia, jogando pedras nele, e o seu escudeiro falou, Davi, você quer que eu passe a espada e dê fim nele? E dê um fim nele agora? E Davi falou, não. Se isso está se apresentando no dia de hoje, é porque Deus está permitindo, então alguma coisa tem. Quem sabe se Deus não quer mesmo que ele me jogue pedras? Então a confiança em Deus não se restringe a só dizer, não, o Senhor fará o melhor para a minha vida. Não, o Senhor fará o melhor para a minha vida, embora eu não reconheça em certas circunstâncias desagradáveis, que aquilo é o melhor para a minha vida. O melhor não é necessariamente mais prazeroso, né? Não, de jeito nenhum. Bem que a gente isso na marra. Essas pessoas só fazem a gente ficar mais forte. Elas só empurram a gente. Quem é de Deus só é empurrada mais para Deus. Então, graças a Deus por isso. E que esse padrastinho dela, ou sogro. Porque ela sei lá o quê, sogro, né? Sogro, seja lá porque via, se é padrasto, se realmente é o pai do menino, não interessa. É um sogro. Porque tem gente que também não sabe lidar com isso, né? Porque se é aquela pessoa que a mãe ou o pai escolheu, está literalmente, é como uma adoção, né? É tão forte como uma adoção. Então aquele que é adotado tenha certeza daquilo que eu estou falando, porque aquele que é adotado com amor sabe a força de uma adoção, porque nós todos aqui fomos adotados por Jesus. Ele diz, vocês são filhos adotivos. E a gente sabe o quanto a gente é amada como filho adotivo. Você faz diferença entre ser adotivo ou ser judeu? Nenhuma.
Absolutamente nenhuma. Eu até acho que eu sou filho escolhido, eu vou dar tapas de João pra gente... Acho que a sensação é até melhor, né? Já que eu fui escolhido. Exatamente, já que eu fui escolhido. Eu chego até a sensação de ser quase filha única de Deus. Mas nós somos. Mas cada um é. Mas olha, Dora, você só tá dando dentro, sabia? Vamos aqui, vamos brindar isso aqui. Entendeu? Porque eu também me sinto quase como uma filha. Pois a Adriana já falou que vai sentar no colo de... Gente, filho único. Claro que eles paruaram, ficam, eu quero sentar à esquerda, eu quero sentar à direita. O melhor lugar não é nem a direita nem a esquerda, no colo de Jesus. Não sei como é que ninguém pensou nisso antes. Que lerdeza. Precisava ser uma mulher. Também, desculpa aí. Brincadeirinha. Nós não sabemos em Deus, Karine, né? Nós não sabemos em Deus. Eu te conheço, moleca. Parece que eu conheço a Karine a vida inteira. As nossas brincadeiras entram e saem e acham pastagem. Não fica nada. Nem um ranço, nem um negócio. É verdade ou não é, Karine? Isso é bom demais. Então, voltando ao assunto, que eu já esqueci qual que era. O pessoal de casa está pensando que eu estou brincando. Ou não? É da família que está vivendo em comunidade, né? Não, já foi. Já foi a família. A gente já estava, anos-luz. Anos-luz da família. Vamos passar aqui então para um próximo? Vamos. Olá, meu nome é Ivonete e moro sozinha há 9 anos em Tampa, Estados Unidos. Espero já participei de algumas igrejas. Não, vai que não interessa. Vamos lá que ela deu um corte aqui. Já participei de algumas igrejas aqui, mas não consigo me adaptar porque normalmente as igrejas são ou tradicionais demais e querem que você se torne o que elas querem, ou são superficiais demais e só querem o seu dinheiro. Por isso agora só assisto a VTV e assim me alimento da palavra. Além das minhas leituras, a minha alma se enche de alegria em ouvir pessoas cheias do Espírito e com uma visão tão clara do Evangelho puro e simples. Quanto a fazer amigos, é difícil porque as mulheres da minha idade, tenho 40 anos, normalmente são casadas e não gostam muito de amizade com solteiras. Parece que somos uma ameaça sempre. Às vezes são mesmo. E esse é o problema, né? Porque algumas vezes são, todas acabam sofrendo. Ai. Resumindo, mas isso meu foi problema... brincadeirinha, viu, gente? Mas acontece, isso aí né? foi brincadeirinha. Mas é que as pessoas não respeitam mais. Já reparou que as pessoas não respeitam mais quem é casado, quem não é casado? É um negócio violento. Né? Você até às vezes fala assim, quantas vezes você já não viu esse mesmo tipo de piada que é usada por miliantes? Você fala, você recebe uma gracinha e fala, eu sou casado. O cara, mas não tenho ciúme, não. Não tenho ciúme, não tenho. Né? Que essa coisa corriqueira e tal. Mas isso só para dizer que tem, hoje em dia, muitas mulheres não querem saber se a pessoa, qual é o estado da pessoa, se a pessoa é casada, se tem alguém do lado, se não tem. Ela quer saber se o cara está interessado nela é o suficiente. Isso é uma corrupção da modos em relvos. Né? Então vamos lá. Resumindo o meu problema, me sinto muito sozinha. Minha família mora no Brasil e não os vejo há mais de 1 ano. Os finais de semana que fico em casa são terríveis, porque é quando me sinto mais só. Gostaria de ir para a casa de alguém, me sentir pertencendo a um grupo, ter pessoas legais com quem conversar e compartilhar. Sei que tenho a presença do Senhor comigo sempre, mas sinto falta de gente de carne e osso por perto também. Por favor, orem por mim e me deem dicas de como resolver isso. Sintam-se abraçadas com muito carinho, Ivonete. Ivonete, querida, olha que em nome de Jesus... você se sinta abraçada pelo Pai. Amém. E pelo nosso carinho, de compartilhar qualquer que seja o tipo de problema que uma alminha sozinha está sentindo. Amém. Agora, há uma diferença muito grande entre estar só e se sentir só. Isso Deus te esclarecerá. Há uma diferença muito grande em a gente estar só e a gente se sentir só. Quando a gente se sente muito só, há algumas deficiências. O que você precisa ver, em primeiro lugar, é que você não tem que se martirizar por causa dessa sua solidão. Você escolheu ir morar aí em Tampa, apesar de toda a sua família estar no Brasil. Então, isso é uma escolha sua, uma escolha que você já ponderou, que é o melhor para a sua vida. Quanto às igrejas, é claro, o que você falou aí, de grosso modo, é assim mesmo, sabe? É muito assim, é muito assim. Agora... é muita irresponsabilidade minha
dizer para você também, única e exclusivamente, olha, faz isso mesmo, fica só ouvindo a VMV TV. Eu acho o seguinte, se você ficar só ouvindo a VMV TV, vai ser ótimo para a sua vida, você vai realmente ter quase que uma faculdade, porque o Caio não é de brincadeira não, e eu não vou ficar sequestrada por ser mulher dele. Porque eu tenho aprendido, eu sempre aprendi, desde os 19 anos que ele é meu mestre na palavra, continua sendo, e agora de uns tempos para cá cada vez mais. Então, eu não vou ficar sequestrada de ser mulher dele, eu aprendo a palavra de Deus genuína através desse homem. Acontece que tem uma coisinha só, que eu não sei se pode ser esse o seu problema. Se for, você avalia, se não for, você deleta. Desconsidere a carta. Mas é o seguinte, às vezes a gente foge um pouco do convívio com as pessoas. Porque se a gente já sabe o certo, se a gente sabe a verdade, a gente não tem o menor problema de se misturar com os outros. Porque Jesus sabia a verdade, ele não era contaminável. Ele não ficava como um menino levado por qualquer vento de doutrina. Agora, o importante é você estar com pessoas, é você não deixar de se congregar. Ainda que você ache que a sua consciência está superior, e isso já é um perigo só de você pensar assim, porque os simples ganham muito mais no entendimento do reino de Deus. Se eu fosse você, eu avaliaria essa vontade também de só ficar em casa. Teve uma vez que eu tive uma crise a respeito de uma igreja, e eu estava servindo essa igreja, e como pastor e tal, e eu conversei com uma amiga muito sábia que eu tinha, e muito minha amiga também, porque os amigos têm coragem de quebrar a barreira do politicamente correto, e têm a franqueza de te deixar desconfortável por algum tempo, mas te levar à verdade. Isso que é a missão dos amigos, sabe? Levar a gente à verdade, não ao conforto, mas à verdade, como foi o provérbio que a Karine trouxe aqui outro dia, né? O amigo afia o próprio amigo. E eu disse, pelo amor de Deus, isso aqui é uma coisa tacanha, isso aqui já passei dessa, isso aqui é uma baixaria, não vou mais ficar aqui, eles estão me botando para trás e não para frente, eu não vou ficar mais embaixo desse jugo. Ela falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, se tudo desse certo, seria tão fácil, mas às vezes é tão bom ficar sobre a regência de alguém. Dê um tempo. É bom para o teu espírito. Às vezes é bom que a gente submeta alguma coisa. Não como submeter à inverdade, porque você, tendo o Espírito Santo, você nunca vai conseguir se submeter à inverdade. Mas se você tem o Espírito, você vai ficar sempre na verdade. E a verdade te diz que às vezes é desconfortável ficar sob submissão de alguma coisa, ou de alguém, ou de escutar algum conselho. Às vezes a gente está fugindo só porque a gente quer dar um descanso para a alma, botar os pés para cima e ficar livre. Mas isso só traz para a gente um caráter descompromissado com as coisas. Então avalie, porque pode não ser esse o caso. E eu concordo com você que as igrejas estão muito desequilibradas e dizendo muitas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas se você souber o Evangelho, você pode conviver com todas elas na paz. Então tenha paz com Deus, em nome de Jesus. E a gente também podia sugerir para ela, como é o nome dela? Ivonete. Entrar no site, ver se de repente na cidade dela tem algum grupo aí se reunindo. Lá no site tem, no Caminho Nações. Uhum. Tem um pessoal lá nos Estados Unidos que já tem alguns grupos se reunindo. É questão de pesquisar no site. Então pesquisa no site mesmo, mas pesquisa os nomes que são viabilizados, né? Isso. Pelo Caminho da Graça, para ela não cair em outra esparrela, porque a gente já cansou de falar aqui que você tem que avaliar todas as coisas. Se a pessoa está pregando o Evangelho, ele está no caminho da graça. Se ele não está pregando o Evangelho, ele não está em caminho nenhum. Ele está no caminho da religião. Então, não se fixe no caminho da graça, mas no caminho do caminhante, que é Jesus, que ensina o caminho, a verdade e a vida. Agora, essa moça... Fala. Posso só falar um recadinho para a Ivonete? Porque eu vivi 7 anos fora do Brasil e senti um pouco disso, dessa solidão que você está falando. E você comentou sobre as pessoas de 40 anos, a maioria são casadas e não querem conviver com você e tudo mais. Por que precisa necessariamente serem de 40 anos?
Eu, no começo, na minha vida na Escócia, eu me apeguei muito a grupos de senhoras de 70, 80 anos, e que foram as pessoas que me acolheram. E o que eu cresci com essas senhorinhas que tinham assim, dava para ver as coroas invisíveis, cheias de pérolas e diamantes na cabeça delas. Filha, possa ser que eu vá escandalizar muita gente falando isso para você agora, mas há 35 anos atrás, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, e por isso que você pode ser minha filhinha, tranquila e calma, há 35 anos atrás, eu, por falta de ver gente equilibrada no Evangelho, eu fui para o cenáculo orar com as freiras. E eu já tinha conhecimento de Jesus. Você sabe separar as coisas, você não se contamina. Agora, eu vi ali naquelas freirinhas que eu conheci, gente de coração puro. Entendeu? E ninguém não tinha falado disso ou daquilo, mas é uma coisa que o Espírito elas Santo não vão, te move. vão estar casadas e nem vão se sentir ameaçadas por ela. Manda ver o que você estava falando. Mas é nesse sentido mesmo. E foram as pessoas que supriram a minha carência, vamos dizer assim, de estar com gente, porque isso é real, você sente mesmo quando você está longe, até eu me adaptar numa igreja e fazer relacionamentos. E quem procura acha, e quem achou não perdeu tempo, como diria uma amiga minha. Que bonitinho. Então, procure que você, não procure só o que você está querendo, mas talvez o que você esteja precisando. E que você seja abençoada. Amém. Bom, o meu fim da picada, que eu gostaria de falar com vocês hoje, e é rapidinho, sobre aqueles pais que abandonam os filhos. E a gente fala de pais aqui, pais que conhecem, pelo menos a Bíblia, não sei se conhecem o Evangelho, mas que deixam os filhos crescerem longe deles, não dão nenhum tipo de assistência, às vezes dão só assistência de dinheiro, de pensão, mas abandonam, eles não têm noção do mal que eles estão fazendo na vida dos seus filhos. E o meu, graças a Deus, eu quero dar pro filhinho do Léo e da Ayla. Nasceu na Inglaterra, que nasceu. Já tem quase um mês. Graças a Deus, graças é o a Leon, Deus, graças a Deus. Que é muito fofinho. Graças a Deus. Graças a Deus por Graças ele. a Deus. Um beijo pra você, Léo e Ayla. Vamos passar aqui por aqui. Tem o seu? Fim da picada, primeiro. O meu fim da picada é viver num país onde existe uma lei para os ricos e outra para os pobres. No meu trabalho, eu trabalho com direito penal e é muito triste porque a gente vê nitidamente a diferença gritante de tratamento que é dada para as pessoas que não têm condições financeiras e para as pessoas que, além de ter muita condição financeira já, rouba dos que não têm. Então, enquanto tem um monte de corrupto aí solto e impune e nada acontece e os corruptos geram todos os outros males da nossa sociedade, uma pessoa porque está vendendo um DVD pirata é presa. E outra que roubou uma manteiga, coitada, porque não tinha uma manteiga, foi presa. Então, assim, o meu fim da picada é por isso, é pela injustiça desse país em relação ao tratamento dado. Porque eu acho que o pior crime é a corrupção, que gera todos os outros crimes por conta da desigualdade social. Deixa eu dar o meu aqui, Karine, então, para completar. Porque eu recebi um e-mail e nesse e-mail ele diz o seguinte, né? Eu tentei achar, mas não consegui. A gente consegue reunir milhões de pessoas pela luta dos gays. A gente consegue reunir centenas de pessoas para discutir a questão da maconha. A gente consegue reunir gente para marchar para Jesus. Mas a gente não consegue reunir gente para, mandar esses corruptos ir para PQP. A gente não consegue. De uma vez uma coisa impressionante. Todas. Então isso é o fim da picada. A gente conseguir tudo, querer tudo, mas o que deveria, né? Que a gente deveria realmente estar brigando. Por falar nisso, amanhã encerra a votação para que a corrupção seja considerado crime hediondo. Isso aí é uma votação que pode ser feita na página do Senado Federal. Qualquer pessoa pode votar. Tá por e-mail. Até amanhã, entrem na página principal do Senado
E lá vai ter uma enquete no canto direito, se eu não me engano, em relação à aprovação de um projeto de lei para que a corrupção seja considerado crime hediondo. E o meu graças a Deus é por esse grupo maravilhoso. Ai, que linda! De uma forma que eu não tenho palavras para descrever. E estou muito feliz de estar aqui participando. Estou muito feliz com o amor de cada uma aqui de vocês por mim. Bem-vinda, Kellen. Poxa vida. Emocionou aqui as pessoinhas. Eu vou... pra que eu tô pegando o seu? Eu só tenho tempo por graças a Deus. Porque o fim da picada já foi dito muito. O meu graças a Deus também vai por esse programa que tem enriquecido muito a minha vida. Não pense que é só para vocês que estão nos assistindo, porque é tremendo fazer parte disso e estar ouvindo o que está sendo compartilhado. Às vezes a gente não se dá conta que Deus usa as nossas próprias bocas para falar conosco. E isso é maravilhoso. Eu quero dar graças a Deus por isso. Que bom. E é isso, gente. Que bom. Você já foi? Não, eu só completo. Por favor, Não, graças a Deus. O meu, graças a Deus, vai pela mesma coisa aqui. Que enquanto a gente tenta ajudar alguém, né, a gente está sendo ajudado o tempo inteiro. Então a cura está vindo pra gente. Foi o que o Carlão disse pra gente um tempinho atrás aí no Disque Paz, né, Dora? Né, as ligações que a gente tem recebido. Então, assim, quanto mais a gente tenta ajudar ao próximo, a gente está sendo ajudado. Isso aí é muito mais. É o princípio da palavra, né? Meu fim da picada é rapidinho. É com o descaso das autoridades, com a beleza, com a topografia maravilhosa de todo esse nosso Brasil, que podia ser muito mais cuidado e a gente podia ter muito mais divisas, se a gente cuidasse dos nossos patrimônios, de tudo. Vocês viram o desastre que houve em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, com aquele bondinho. Santa Teresa é uma joinha, incrustada ali na pedra, com uma vista maravilhosa, tudo tão lindo. Quer dizer, de repente, aquele ônibus, aquele trenzinho grudado com um arame. Quer dizer, se você vai aos Estados Unidos, você vai a Israel, você vai a esses lugares que não tem 10% da beleza natural que nós temos para explorar, e você vê tudo tão bem cuidado, tão maravilhoso, de uma forma tão bem apresentada. E aqui tudo é uma esculhambação. Dri, é colado com arame. Você acredita que ainda acharam a pachorra, porque para mim é a pachorra, de querer culpar o condutor por ter seguido com o bondinho daquela forma? Aí vai para aquela parte, para todas as outras partes que vocês quiserem PQP, ir. pouco. Né? Porque aí fica até pouco para mandar para aquela, né, coisa. A desigualdade de tratamento do pobre e do rico. Mas aí morreram pessoas, né, daqui, de lá, os estrangeiros que estavam passeando no bondinho. Imagina se a possibilidade disso acontecer num país de primeiro mundo. Gente, não é a questão de país de primeiro mundo, não. É cabeça de 8º mundo que a gente tem, entendeu? Porque tudo a gente podia fazer do turismo uma coisa muito mais enriquecedora, né? Não, mas é tudo uma esculhambação, é tudo sujo, no mesmo fim, velho. Corrupção, dinheiro no meu bolso. Os banheiros são horrorosos, os serviços são horrorosos, os atendimentos são horrorosos, as máquinas são horrorosas, é tudo horroroso e todo mundo enfiando dinheiro no bolso. Então hoje o fim da picada é a corrupção. E por isso, graças a Deus, vai para Marina Silva. Marina, saudade de você. Olha, eu botei todas as minhas fichas e não só botei, como botarei. Eu estou louca para que o Senhor te traga de volta. Porque eu sei que vai ser equilíbrio do Senhor. Amém. É como a gente falou na reunião de segunda-feira. É José do Egito. Eu, pela primeira vez na vida, me vi motivada em votar, em torcer, em orar por alguém. Em nome de Jesus, que você consiga mesmo toda a vontade de Deus na tua vida, porque aquilo que você põe a tua mão prospera. Amém. Por causa do Deus que está sobre você e por causa desse teu coraçãozinho tão gracioso que aceita as vontades de Deus para você na vida dele. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar, Marina, e eu quero te pedir, volte. Beijo para todos. Um beijo para você que fica. Adriana. Um beijo. Sim? Você vai dar o beijo, mas eu que vou fechar o programa. Porque eu quero abrir o programa não há problema nisso.
Eu quero dar um beijo para todas e até o próximo programa. Oh.